Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no coração do misticismo judaico. Vamos falar de Kabbalah, de Hassidut, mas olha, não como algo antigo, distante. A ideia aqui é tentar entender o que seria a própria alma por trás da Torá. É uma viagem e tanto. E olha, tudo começa aqui, nesse momento que é assim, épico. Tenta imaginar a cena. Um povo inteiro lá no pé do Monte Sinai e de repente os céus se abrem, trovões, relâmpagos, uma revelação divina que ia mudar tudo. Essa experiência, sabe, coletiva, mística, não é só um fato histórico. É na verdade a semente de tudo que a gente vai conversar hoje. Ok, mas para que tudo isso? Qual é o grande objetivo da criação, afinal? E segundo a Cabala, a resposta é surpreendente e muito íntima. A ideia é transformar o nosso mundo material, sabe, com tudo que tem nele, nossos pensamentos, sentimentos, nossas ações, em uma espécie de morada para o divino. É um plano cósmico, sim, mas que coloca a experiência humana bem no centro do palco. Então, para a gente entender a Kabbalah, a primeira coisa é sacar que existe uma dualidade fundamental no próprio judaísmo. Pensa assim, a sabedoria divina chegou no mundo por dois canais bem diferentes. Vamos ver quais são. E está aqui essa divisão bem clara. De um lado, a gente tem o que se chama de Nigla, é a parte revelada, aberta. Pensa no Talmud, nas leis do dia a dia que organizam a comunidade, é tipo o corpo da tradição. E do outro lado tem o Nistar, o oculto. Essa é a alma, a dimensão mística, esotérica que dá vida para esse corpo, entende? E é daí que vem a Kabbalah, uma tradição passada em segredo, de mestre para discípulo, só para quem estava realmente preparado. E esse caminho oculto, o Nistar, ele não apareceu do nada, né? A origem dele é super antiga, vem lá dos patriarcas. Aí teve aquele momento chave no Sinai, uma mega revelação. E depois disso, foi guardada 7 chaves, sabe? Transmitida em segredo por gerações e gerações de sábios, até que, bem devagarinho, começou a ser colocada no papel, em textos como o Zohar. Mas a história não para por aí. Ela fica ainda mais interessante. Porque mesmo dentro da Cabala, dessa tradição oculta, a gente encontra dois caminhos. Duas abordagens bem distintas. Não é uma coisa só, não. Olha só a diferença. De um lado a Kabbalah Unit, que é a contemplativa. O foco dela é entender. Entender a realidade, sabe? Mapear o divino, meditar, estudar. Agora, do outro lado tem a Kabbalah Masit, a prática. O objetivo aqui é o outro. É alterar a realidade. Usar nomes sagrados, rituais para, de fato, influenciar o mundo físico. É um poder gigantesco. E por isso mesmo era algo reservado só para as almas mais puras e responsáveis. Então, a maior parte do que a gente conhece como Kabbalah é essa aqui, a contemplativa. É uma jornada para entender os mistérios, os paradoxos da fé, mas o objetivo final, no fundo, é bem prático e pessoal. O tal do Tikkun HaNefesh, que a gente pode traduzir como retificação da alma. Pensa num processo de conserto, de aprimoramento interior. É isso. Já a Kabbalah prática, bom, essa sempre foi vista com um pé atrás, com muita cautela. E o ponto aqui é crucial. Pensa só. Um dos maiores cabalistas de todos os tempos, o Ari, lá no século XVI, ele mesmo alertou, e muito, para não mexer com isso. Ele sentia que as pessoas, a humanidade, já não tinham mais a pureza espiritual para lidar com esse poder todo sem dar problema. E quer saber? O medo do Ari tinha fundamento. Ao longo da história, toda vez que tentaram usar a Kabbalah prática de um jeito errado, deu ruim. Surgiram falsos messias, movimentos que distorceram tudo e acabaram manchando a reputação da própria Kabbalah. É por isso que os grandes mestres sempre falavam: esquece isso. Foca no caminho seguro, que é o estudo, a contemplação, o trabalho interior. Agora, a gente vai entrar numa ideia que à primeira vista parece meio estranha, meio contraintuitiva. Pensa comigo. Na busca pelo divino, o que vale mais? O que é mais elevado? Ter uma visão, uma profecia, direto da fonte, ou a sabedoria que a gente adquire com o estudo, com a reflexão? Pois é, a resposta da Kabbalah pode te surpreender. O ensinamento dos sábios é esse. O sábio é maior que o profeta. Isso mexe com a nossa cabeça, né? Como assim? Como é que a sabedoria, uma coisa que a gente rala para construir aqui na Terra, pode ser mais elevada que uma profecia, que parece uma mensagem direta, um download do céu? Então, a resposta para esse mistério está escondida na própria língua hebraica. Tem uma prática chamada gematria, onde cada letra tem um valor numérico. E aqui vem o pulo do gato. A palavra Kabbalah, o valor numérico dela é 137. Guarda esse número.
Agora, olha que incrível. A palavra Chokmah, que significa sabedoria, soma 73. E a palavra nevoah, profecia, soma 64. Agora faz a conta. 73 mais 64 dá exatamente 137. Ou seja, a Kabbalah não é uma coisa ou outra. Ela é a união perfeita da sabedoria com a profecia. Beleza, se a Kabbalah é a soma das duas, por que então a sabedoria é vista como superior? É aqui que a gente entende o porquê. Pensa na profecia como um raio. Pá! Acontece. É uma visão que vem de fora, te tira do aqui e agora e é super difícil de explicar para outra pessoa. É uma experiência muito pessoal. Agora, a sabedoria é como uma raiz. Ela cresce de dentro para fora, devagarinho, se integra na sua vida, no seu jeito de ser e, o mais importante, ela pode ser ensinada, pode ser compartilhada, ela pode transformar a realidade. E é esse o ponto-chave de tudo. O objetivo final não é fugir da realidade para ter um flash do divino e depois voltar ao normal. Não, o lance é construir uma consciência espiritual sólida, permanente, que funcione aqui e agora, bem no meio da nossa vida do dia a dia. E tudo isso que a gente conversou nos prepara para o próximo grande passo dessa jornada para dentro. Séculos depois da Kabbalah do Ari, surge o movimento racídico. E o que ele fez? Ele pegou toda essa profundidade da Kabbalah e de alguma forma levou para um nível ainda mais pessoal, ainda mais íntimo. A metáfora é linda. Se a gente diz que a Kabbalah é a alma da Torá, o Hassidut seria a alma da alma. É um mergulho ainda mais fundo. A grande virada de chave foi essa. Em vez de focar nos mapas cósmicos, nas estruturas do universo, o Hassidut virou a câmera para dentro, para o universo que existe em cada alma, em cada Neshama. E quem começou tudo isso foi um mestre chamado Baal Shem Tov. E o ensinamento dele foi, na época, revolucionário. Ele basicamente democratizou a experiência mística. Ele disse que todo mundo, não só os grandes sábios, todo mundo tem a capacidade de se conectar com o divino. Como? Através da fé, dos sentimentos mais simples e genuínos. E tem uma história sobre ele que ilustra isso perfeitamente. Numa ocasião, o Baal Shem Tov precisa atravessar um rio perigoso e usa um nome divino, um poder da Kabbalah prática. Funcionou, ele atravessou. Mas depois ele ficou super arrependido. Sentiu que pegou um atalho, que não era o caminho certo. Passam-se anos e ele se vê de novo diante de um rio violento. Mas dessa vez, ele faz algo completamente diferente. Nada de nomes secretos, nada de poder externo, ele simplesmente se conecta com a fé dele, uma fé simples e profunda, e atravessa. E essa história, ela é a essência do Hassidut. O objetivo mudou. Não era mais sobre dominar poderes secretos, era sobre despertar um poder que todo mundo já tem, a fé. E aplicar essa fé na vida real, no dia a dia. O Baal Shem Tov, de certa forma, destilou a Kabbalah e a tornou acessível, relevante, para qualquer pessoa. Então, para a gente amarrar as pontas, a Kabbalah clássica é mais, digamos, Shitsoni, externa, focado em entender como a criação funciona. Já o Hassidut é mais interno, focado em encontrar a faísca divina que já está dentro da gente. E o objetivo final é inspirar um estado de bitul, que é uma espécie de anulação do ego, uma humildade profunda, onde a gente percebe que no fundo tudo é divino. E isso tudo nos deixa com uma grande pergunta, né? Pra gente pensar. Afinal, onde é que a gente encontra o divino? É olhando para fora, para o mapa gigantesco do cosmos, ou é olhando para dentro, para o universo ainda inexplorado da nossa própria alma? Essa foi a jornada que a gente fez hoje, do cosmos até o coração. Valeu por acompanhar a gente nessa exploração.